Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É domingo, dia do Senhor, dia de nós participarmos da Eucaristia, ouvirmos a palavra de Deus, nos alimentarmos do corpo e o sangue do Senhor e viver na vida de comunidade, alimentando a nossa vida cristã, para que nós possamos deixar que a palavra de Deus vá permeando a nossa vida, transformando nossos corações. Nós continuamos com o mês da Bíblia, em setembro, carta aos Efésios, tema vestígios da nova humanidade. Estamos aí no tempo da criação, até 4 de outubro, lembrando bem o tema que o Papa colocou para o Dia Mundial de Oração, que jorra a justiça e a paz, né? É um tempo ecumênico, até o dia 4 de outubro. E se na carta aos Efésios o tema escolhido foi justamente o capítulo 4, que fala dessa nova criação, dessa nova humanidade, nesses domingos agora, domingo passado, nós vemos que a nova humanidade é uma humanidade reconciliada e reconciliadora, perdoada e que perdoa. Nós ouvimos domingo passado falar muito da questão daquilo que a pessoa se ofende a gente, como devemos agir, não com ódio, não com rancor, mas tentando corrigir. Na liturgia desse domingo, 24º, do tempo comum durante o ano, continua o mesmo tema, porém falando do perdão, da reconciliação. O Evangelho de Mateus, continuando o domingo passado, 18, 21 a 35, diante da pergunta de Pedro: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus estava dizendo aos discípulos sobre a questão do perdão, de corrigir a quem nos ofende. E aí Pedro pergunta: e até quanto isso? O perdoar quanto? Até 7 vezes. Lembra que 7 é o número perfeito na Bíblia? Ou seja, muitas vezes, pergunta de Pedro, sim, mas até quando nós vamos ter esse relacionamento com quem nos ofende? Perdoar até quando? A resposta de Jesus: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Significa sempre. Não há cálculo para a reconciliação. Deve ser sempre. Devemos ter que correr sempre de quem foi perdoado, perdoar sempre. E é isso que eles contam uma história para ilustrar isso. Jesus, então, conta justamente uma parábola, né? O reino é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. E quando começou o acerto, levaram um que devia uma enorme fortuna. Não tinha como pagar, não tinha jeito. Ele fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía. Ou seja, ele perdia a sua liberdade, a sua família e seus bens, ainda não dá para pagar a dívida que tinha com o rei. Porém, ele suplicou misericórdia. Pelo amor de Deus, dá-me um prazo e te pagarei tudo. Não adiantava prazo. Podia vender tudo que tinha, até a sua própria vida, que não tinha como pagar. É um pouco a nossa situação, ou seja, os nossos pecados acarretam uma dívida enorme em cima da gente, não é? Mas, diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Pai nosso, que nós rezamos, fala isso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, nós experimentamos o perdão das nossas ofensas e somos chamados a fazer o mesmo com os outros. Só que, aqui no Evangelho, não foi assim que aconteceu. Ao sair dessa experiência do perdão de uma dívida impagável, ele encontrou um amigo dele que devia 100 moedas, um pouquinho de dinheiro. Agarrou, tentando sufocar, falou: paga que me deves, né? Eu te coloco na cadeia, né? E colocou na prisão até que pagasse o que devia. Aí, quando foram narrar ao rei o que tinha acontecido, ele falou: mas eu te perdoei tudo. Você não podia perdoar o teu irmão? Você foi perdoado de uma dívida impagável. Podia perdoar esse pouquinho ao seu irmão, não é? Ele falou: sofre as consequências disso.
Mandou entregar aquele empregado aos torturadores, vai ter que pagar toda a sua dívida. Né? Ser perdoado e perdoar. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É a tradução de hoje. No passado, os mais antigos lembram que falava perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Como dívida e devedor dava uma conotação apenas comercial, foi mudado dessa outra maneira. Mas é isso. Quem experimenta o perdão, logo também quer ter a mesma atitude para com os outros. A misericórdia de Deus nos faz misericordiosos uns com os outros. É essa sociedade nova que vai sendo construída, meus irmãos e irmãs, pelos cristãos. Nós sabemos que esse é o tipo de relacionamento entre nós. As legislações civis fazem sua parte, segundo as suas leis, segundo as situações todas, e nós sabemos muito bem como é que andam as coisas, essas questões de julgamentos, interesses ideológicos, interesses políticos, tantas questões mais, mas o cristão é aquele que faz experiência da misericórdia de Deus e por isso também tem essa necessidade de semear misericórdia ao seu redor. Diferente desse homem que conta aqui a parábola de Jesus, que quis se vingar do outro que vivia maninharia, enquanto ele foi perdoado de uma dívida impagável. Respondendo a Pedro, que perguntou, diante de Jesus, falava do perdão, quantas vezes eu perdoar? Até 7 vezes? Não, sempre, Pedro, sempre, 70 vezes 7. Dessa forma, meus irmãos, nós vamos nos desviando e tirando o ódio do nosso coração, como recorda para todos nós, meus irmãos e irmãs, a leitura primeira desse domingo, do Eclesiástico, um livro sapiencial. O rancor e a raiva são detestáveis. Até o pecador procura dominá-las. Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. Porque nós estamos pedindo isso, perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se eu não perdoo os outros, eu estou pedindo para que eu seja tratado assim também. Por isso fala aqui o Eclesiástico, perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Se alguém guarda a raiva contra o outro, como poderá pedir de Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Se ele que é um mortal guarda rancor, quem é que vai alcançar o perdão para os seus pecados? Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte e persevera nos mandamentos. E não guardes rancor ao teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo e não leves em conta a falta alheia. Isso no Antigo Testamento, no Eclesiástico, um livro sapiencial. Meus irmãos e irmãs, o mundo tem aprendido a trazer muito ódio no coração, a não perdoar os outros, a se vingar das pessoas. Tem pessoas que passam a vida inteira com ódio no coração, procurando vingar alguma coisa que lhe aconteceu, ou que lhe aconteceu na família. Isso é contado de geração em geração, passando um clima de ódio para a família, para os descendentes, situações que vão se replicando e aumentando cada vez mais. O mundo de hoje, vemos por razões as mais diversas, que tem alimentado divisões, separações e ódios. Ódio entre pessoas, ódio entre cidades, ódio entre países, ódio entre ideologias. Eu não converso mais com aquela pessoa porque ela pensa diferente ou porque ela me ofendeu. Nós vemos, meus irmãos e irmãs, que cada vez mais a divisão entre as pessoas, cidades, sociedade, mundo, ela vai acontecendo devido ao ódio que temos no coração, de não procurar nunca a reconciliação. Os cristãos são chamados a dar exemplo, a mostrar ao mundo que ele experimenta na sua própria vida a misericórdia de Deus, o amor de Deus derramado em nossos corações,
de uma dívida impagável, mas tivemos alguém que pagou por nós, Jesus Cristo, que pagou por nós a nossa dívida, e depois nós somos perdoados. E uma vez perdoados, nós somos chamados também a nos perdoar mutuamente, a dar-nos o perdão. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Rezamos sempre assim. Pois quanto mais perdoados, quanto mais experimentamos a misericórdia de Deus, mais também faremos para os irmãos. E se cria, meus irmãos e irmãs, uma sociedade diferente. Não no ódio, não na vingança, não no rancor, mas no amor, no perdão, na reconciliação. Eis aí, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus deve transformar o nosso coração e a nossa vida. E a segunda leitura, Carta de São Paulo aos Romanos, que é uma sequência que nós vamos lendo, nós vemos, meus irmãos, que tudo isso acontece quanto mais nós encontramos com Jesus Cristo, que Ele é a nossa vida. Ninguém de nós vive para si mesmo, ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isto, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Caríssimos amigos e irmãos, somos chamados, enquanto vivos, a nos perdoar e viver para o Senhor. E ter encontrado Jesus Cristo significa também que nós vamos ter as mesmas atitudes dele. Aliás, no versículo da aclamação do Evangelho, resume muito claro isso. Eu vos dou este novo mandamento. Nova ordem agora vos dou, e também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Guardemos isso, meus irmãos e irmãs, na nossa mente, no nosso coração e nossa vida, e mesmo que ao nosso redor o mundo vá por outros caminhos, como tem ido, do ódio, do rancor, da divisão, da guerra, da morte. Isso tem ido no mundo inteiro, nós vemos tantas guerras fratricidas, vemos também tantas incompreensões ao nosso redor, e um fomentar cada vez mais divisão, morte, rancor ao nosso redor. Cabe a nós, meus irmãos e irmãs, vou voltar de novo àquilo que o Evangelho de João 13:34 coloca. Eu vos dou um novo mandamento. Nova ordem agora eu vos dou, que também vós vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. É muito mais do que amar a si mesmo, como eu me amo. Amar como Jesus nos amou, dando a vida por todos nós, ainda quando éramos pecadores, para que nós experimentemos a misericórdia que nos precede a nossa conversão e a nossa vida. Portanto, meus irmãos e irmãs, uma palavra aqui no meio desse mundo de tantos ódios, rancores, divisões, que nos convida a dar exemplo, a fazer experiência, ser amado, experimentar a misericórdia e, ao mesmo tempo, olhar para o outro e poder olhar com misericórdia também. Porque, meus irmãos e irmãs, se nós assim não poderíamos rezar nunca o Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim como que nós peçamos ao Senhor essa graça e esse dom, de uma vez perdoados, sermos também perdoadores, sermos reconciliadores também. A palavra do Evangelho que Pedro levantou, até quantas vezes devo fazer isso? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Recorda que deve ser uma constante a nossa vida, enquanto vivemos, sempre pedir esse dom de Deus, sempre perdoar, reconciliar-se, olhar para o outro como seu irmão, que necessita dessa experiência da misericórdia de Deus, assim como você teve a sua experiência da misericórdia do Senhor. A palavra de Deus, desse final de semana, possa iluminar, conduzir, transformar os seus corações e suas vidas. Possa essa palavra cada vez mais iluminar o seu caminho, o caminho de todos nós, meus irmãos e irmãs. Pedimos essa nova natureza, a natureza divina, que faz chover sobre bons e maus. Que nós também possamos estar assim,
unidos a todos com a experiência da misericórdia de Deus. Deus abençoe e protege todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.